Que a graça e a paz do nosso Deus e do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Amém. Com essa igreja local, com toda a igreja batista e também com as suas congregações e aos amigos que ouvem a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivendo 2021, o ano da consolação. A mesma consolação recebida deve ser oferecida. Porque o nosso Deus bendito, Ele nos consola exatamente para que a gente possa consolar as outras pessoas. E no mês de junho, que já está chegando ao fim, nós estamos falando sobre a idolatria, que a idolatria é pecado contra o Espírito Consolador. E nós vamos orar neste momento e já ficar com as Bíblias abertas em Colossenses, no capítulo 3. Colossenses capítulo 3, de 1 a 6. Nosso Deus Todo-Poderoso, pedimos a Tua direção, a Tua graça e a Tua bondade, porque o Senhor é bom e o Senhor tem nos orientado para que a gente te honre e te glorifique. Por favor, Pai, toca nos corações, para que sejamos contribuintes reais de corpo e de alma no Teu reino, para a Tua glória e para a Tua honra, livre de toda idolatria, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar? A idolatria é pecado contra o Espírito Santo. Todo tipo de idolatria. Porém, como nós aprendemos no texto, que diz o seguinte: qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, porque diziam, tem espírito imundo. Mas que digo, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? As coisas que eles sacrificam, pensando que é para Deus, as sacrificam para os demônios e não para Deus. Qualquer devoção que se faz para um ídolo, quem recebe são os demônios e não Deus. É isso que está dizendo. A pessoa está com a intenção de ser para Deus, mas não é Deus quem recebe. Então essa falta de compreensão das coisas divinas, esse mau discernimento é que é o pecado contra o Espírito Santo. Confundir Cristo com o Espírito imundo é pecado contra o Espírito Santo, como também louvar qualquer ídolo, pensando que chega a Deus, é pecado contra o Espírito Santo. É o mesmo pecado, porque está confundindo o Espírito de Deus com outra coisa. Então olha o que se diz: Deus Todo-Poderoso se revelou acessível a todos pela mediação de Jesus e zela por livrar os fiéis das ciladas de demônios servidos na idolatria mais cruel, que atribui virtudes divinas às imagens e às obras da criação, o que os afastaria do consolo da misericórdia em até 4 gerações, conforme está escrito em Êxodo, no capítulo 20, de 4 em diante, que fala sobre essa questão da idolatria e de que Deus tira a misericórdia para ver se as pessoas sentem a ausência da misericórdia e se convertem. Também continuando, Filho de Deus não peca para a morte com ídolos contra o Espírito, por Deus consolar e guardar do maligno, conforme 1 João, no capítulo 5, versículo 16 a 21, que diz assim: se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida, aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse nem digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecados. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o que é verdadeiro. E nós estamos no verdadeiro, no seu Filho. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos
dos ídolos. Então, amado, quem está com o verdadeiro Deus está completamente desalinhado com qualquer questão de idolatria. E o trato desse mês, dessa semana, especialmente falando, se refere aí à riqueza. O consolo do reino de Deus livra da idolatria da riqueza, baseado em Mateus 6, 19 e 24, que o pastor Rio, para a honra e glória de Deus, destrinchou aqui de uma forma maravilhosa. Nem precisava essa pregação de hoje, em relação a tudo que já foi dito, mas precisamos estar refrescando nossa memória, porque nós não somos daquele gravador que quando grava nunca mais, não pode fazer qualquer coisa e não apaga. Nós nos confundimos. Por isso, hoje a gente vai tratar sobre a questão da condição de Cristo em relação à idolatria do dinheiro, dizendo o seguinte: a vida em Cristo não idolatra, prospera e repartilha e compartilha. Amém? Ele reparte, ele prospera repartindo. Quem é de Deus, quem tem uma vida com Deus, ele prospera repartindo. Ele não prospera segurando, escondendo e privando os outros das coisas. E essa leitura está em Colossenses, como nós já pedimos para abrir, no capítulo 3, de 1 a 6, que diz o seguinte: se pois fostes ressuscitados juntamente com Cristo, se você já ressuscitou com Cristo, se você não está mais no pecado de Adão, porque quando pecou morreu, quem aceitou Jesus, quando aceitou, reviveu. É isso que significa espiritualmente. Então, se você já é essa pessoa, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está, assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque morreste agora para a terra. Quando você vive para Deus, você morre para o mundo. Você não pode ser vivo para os dois. O seu espírito agora, se o seu espírito morreu para o mundo, é porque você agora vive para Deus. Então morrestes, e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória, na verdadeira riqueza, na verdadeira paz, no verdadeiro controle de todas as coisas, em nome de Jesus, amém? Amém. Em glória, exterminai, mortificai, matai, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. A avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Amados, manter um ídolo dentro de casa, manter uma imagem dentro de casa, manter uma usura, uma ganância pelo dinheiro, tudo isso é pecado igual, porque está tirando o lugar de Deus na sua vida. Essa coisa está fazendo de você alguém que não pode servir a Deus livremente por causa daquele objeto, ou por conta daquele dinheiro, por conta daquela riqueza. Foi falado aqui do jovem rico no domingo, o pastor Rivaldo falou. Foi falado de tantas outras coisas que demonstram que a pessoa é presa, porque a verdadeira riqueza também não está no valor aquisitivo das coisas, que é muito importante. Pedro e os outros apóstolos entenderam que a riqueza não está no valor e nem na quantidade de ouro, nem de prata. Tem pessoas que isso aqui é a sua riqueza. O seu filho é a sua riqueza. A sua esposa é a sua riqueza. Por essas coisas você despreza tudo, porque aquilo ali vale mais do que tudo, não tem dinheiro que pague e nem Deus paga. Então aí a coisa pegou. Porque uma coisa que é valoroso para um não é para outro. Para Silvio Santos, R$1 milhão é para distribuir no domingo. Para outra pessoa, 1 milhão é uma fortuna que ele faz qualquer coisa para não perder. Então Deus não está falando aqui de volume, não está falando de valor aquisitivo, nem do valor que os outros dão, mas no valor que você dá àquela coisa. Quando você se prende, se aquela coisa é a tua riqueza, se aquela coisa é a tua riqueza, então você é idólatra.
Por isso que ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas estamos falando mais diretamente do capital, do dinheiro, que às vezes uma pessoa chega pedindo uma esmola, você não dá. Alguém quer sentar em uma cadeira sua, ela é tão preciosa que só quem pode sentar ali é o presidente se um dia ele chegar em sua casa. Então isso é idolatria, e isso também é avareza. E a avareza é uma idolatria terrível. A avareza, como também a ganância, andam juntinhos. E tem outra coisa que foi tratada no texto: a prostituição. A prostituição, a pessoa peca contra o próprio corpo. A avareza, a pessoa peca contra o Espírito Santo que devia abrigar no seu corpo. Olha que negócio, como um anda perto da outra. Por isso que a Bíblia fala uma lista crescente, né? Ela fala de uma maneira bem calma, mas crescente, dizendo: olha, exterminai, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. E ele chama de quem pratica essas coisas como filhos da desobediência. Então, o filho da desobediência está dizendo que o pai dessa pessoa não é nem o diabo, não é nem Deus. O pai dessa pessoa é a sua atitude de não obedecer. O pai dessa pessoa é o seu desejo, é a sua determinação de continuar como está, como se tudo que Deus ensina, como se tudo que a palavra de Deus manda não tivesse nenhum efeito. Então você que já sabe que precisa se converter, você que já sabe que precisa estar numa igreja ajudando para crescer o evangelho, para que outras pessoas sejam salvas, saia da idolatria de seus parentes, saia da idolatria do seu próprio egoísmo, saia de todo tipo de idolatria e se junte com o povo de Deus que está pregando, contribuindo para que esse mal saia das pessoas, porque quando Deus fez o primeiro homem e a primeira mulher, só tinha ele. Tudo mais de adoração foi inventado pelo homem. Então quem é sincero só adora aquele que fez todas as coisas. Que Deus abençoe. E na nossa conclusão vem o seguinte: no começo da Bíblia Sagrada há o exemplo de Abraão, que no consolo da bênção do sacerdote de Deus, entrega os dízimos dos bens conquistados de 4 povos, e livre de idolatrar riquezas, Abraão se recusa a receber as riquezas de outros 5 povos que estavam agradecidos, conforme Gênesis 14, 18 a 23. Então, é muito importante entender o que nós vamos dizer aqui. Vou ler de novo. No começo da Bíblia Sagrada, há o exemplo de Abraão, que no consolo da bênção sacerdotal do sacerdote de Deus, entrega os dízimos dos bens conquistados de 4 povos. E livre de idolatrar riquezas, recusa-se a receber os bens de outros 5 povos. Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo, Gênesis 14, 18 a 23, e abençoou a Abraão, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abraão: devolve-nos as pessoas e fica com os bens para ti. Abraão, porém, respondeu: não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Neste exemplo, é cristão fiel quem se consola na bênção de Abraão, pratica as obras dele e gerencia riquezas como mordomos de Deus, entregando o dízimo de tudo, livre da avareza, que é idolatria. Então, quando você vê um crente que não dá dízimo, não dá oferta, ele diz que é dinheiro de Deus, gente, ele é avarento. Primeiro, porque o dízimo não pode ser obrigado. Graças a Deus por isso. E nem oferta, nem coisa alguma pode ser obrigado. Porém, quem é consciente de que é filho de Abraão, sabe que isso é uma prática de Abraão. É uma prática dos filhos de Abraão.
Então, quem é filho de Abraão está nessa prática, conforme Hebreus, capítulo 7, 4 e João 8, 39. Considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dentre os melhores despojos. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, fazei as obras de Abraão. Então, Abraão é livre da idolatria do dinheiro, da fortuna. E aqui a gente encerra esta mensagem, mostrando que quem é de Deus é fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, porque a avareza não deixa ele segurar e dizendo: não posso dar que vai me fazer falta. Porque dízimos e oferta é para que o consolo de Deus chegue a todas as pessoas da terra pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Jesus nos abençoe para sempre. Amém.